Conversar com vocês aqui um pouco sobre o direito da vida que todos nós temos. Então eu gostaria de chamar o professor Wambert de Lorenzo. Brasileira, ela é majoritariamente contra essa cultura da morte, contra essa cultura homicida e sanguinária que quer dar às mães o direito de ceifar a vida dos seus filhos dentro do seu próprio corpo. Nós brasileiros, o Brasil profundo é contra isso, mas tem uma ação no Supremo, o doutor Tiago vai falar daqui a pouco sobre ela, tem uma ação no Supremo para que se decida contra a Constituição, contra a lei natural e contra o Tratado Internacional de Direitos Humanos, que o Brasil é signatário, que é o Pacto de São José de Costa Rica, que diz que a vida humana começa na concepção. A vida humana começa na concepção. E esses direitos são garantidos por leis internacionais. Esse direito é garantido pelo Pacto de São José de Costa Rica, que foi adotado pela Constituição brasileira, que coloca a vida como direito fundamental. Então nós temos que lutar não é só contra o aborto, é contra a banalização da vida humana. E nós tivemos há pouco tempo atrás o caso do menino Alves. Um dos exemplos mais tristes, mais horrendos, mais vergonhosos da história humana e da cultura ocidental. Porque o pai queria cuidar do filho. O pai conseguiu um hospital fora da Inglaterra que aceitava cuidar do filho dele. O pai conseguiu todos os recursos para transferir seu filho da Inglaterra para um outro hospital no exterior, onde ele poderia ser cuidado. E um juiz, um semideus, com a peruca ridícula, decidiu que aquela criança deveria morrer. E decidiu pela morte dela. São juízes semideuses. E não tem só no Brasil, mas no exterior também. Alguns anos atrás nós tivemos um caso conhecido e rumoroso também na Flórida, que foi o assassinato de Terry Schiavo. Diferentemente do Alf, que os aparelhos mantinham a vida dele, Terry Schiavo estava em estado vegetativo e os aparelhos a hidratavam e alimentavam. O ex-marido dela, ou seja, não tem uma relação conjugal com essa mulher, entra com uma ação no tribunal da Flórida pedindo para que a mulher fosse morta. E os pais lutando pela vida da Terry Schiavo, lutando para cultivá-la, porque ninguém vive para si mesmo. Ninguém vive para si mesmo. É por isso que o suicídio, que nós vamos falar sobre ele também aqui agora, daqui a pouquinho, é um dos problemas éticos mais graves também da nossa cultura, porque ninguém vive para si mesmo. Uma pessoa que toma esse ato de desespero, quer se matar, não leva em consideração o efeito que o seu ato tem na vida das outras pessoas. Então nosso manifesto hoje é contra a cultura da morte em todas as suas dimensões. O nosso manifesto hoje é pela vida humana. A vida humana que é sagrada. Vocês sabem o que aconteceu na Flórida? Um juiz, contra a vontade dos pais, buscando a vontade do ex-marido, deu uma ordem para desligar os aparelhos. A Terry Schiavo, ela morreu de fome e de sede. Mataram aquela mulher de inanição. Mataram aquela mulher sem água e sem comida, porque os aparelhos apenas a alimentavam. É essa cultura de relativização da vida, essa cultura da morte, que é uma maldição para uma nação, essa cultura da morte, que é uma praga para um país, essa cultura da morte, que é uma tragédia para a sociedade, que se tenta implantar aqui no Brasil. Por isso eu quero convidar o doutor Tiago, advogado, brilhante, que vai falar para a gente agora
sobre a ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, que é uma ação constitucional que está correndo no Supremo, ideia do PSOL, para que as mães possam matar seus filhos a partir das 12 semanas. Nós trouxemos o facsímile do feto, Antônio. Cadê? Olha aqui. Isso aqui é um ser humano com 12 semanas. Isso aqui é um ser humano com 12 semanas. Se isso aqui não for um ser humano, senhores, se não for uma crueldade, esquartejar, jogar ácido, curetar, tirar esse ser humano em pedaços do ventre da sua mãe, eu não sei o que possa ser mais hediondo. É isso aqui que o pessoal junto ao Supremo quer descartar como quem corta o cabelo, como quem corta uma unha. É isso aqui que o pessoal quer que seja assassinado no ventre de suas mães. Isso é uma tragédia para uma sociedade. Isso é um declínio civilizatório. Isso é o retorno à barbárie. Primeiro ano da legalização do aborto, foram 600 mil abortos. Em 1990, só no ano de 1990, foram 1.600.000 abortos. De 73 até hoje, ocorreram 60 milhões de abortos nos Estados Unidos da América. Sabe quantas mortes ocorreram no Holocausto nazista? 6 milhões. 10 vezes mais seres humanos morreram com a decisão da Suprema Corte americana. E o que nós podemos fazer para que isso não aconteça aqui no Brasil? Para que a DPF 442 não seja lembrado daqui a 40 anos como o caso que inaugurou o aborto no Brasil. Nós temos que nos movimentar como estamos fazendo hoje. Nós temos que mandar e-mail para os nossos deputados, para os nossos vereadores, para os nossos senadores. Nós temos que dizer para eles que nós somos contra o aborto, para que eles se manifestem na tribuna, para que eles vá no STF, para que eles digam que o Brasil é contra o aborto. Nós temos que nos posicionar nas redes sociais, usando a hashtag STF Aborto Não. Nós temos que ler bons livros sobre a vida, contra o aborto. E aqui eu recomendo um livro de um amigo pessoal meu, que o professor Vomert conheceu recentemente comigo, Francisco Raso, a obra Contra o Aborto. Comprem, adquirem esse livro. Converse com seus amigos, com seus filhos, com seus pais, com seus parentes, com seus familiares, e mostre para eles que a mulher não é dona do corpo do bebê. Muito bem. A mulher não é dona do corpo do bebê. O útero é o ambiente, o primeiro ambiente da nossa vida, da vida de todos aqui. Alguém aqui nasceu de uma chocadeira? Não, porque o útero é o primeiro lugar onde o ser humano vive. O segundo lugar vai ser a casa do seu pai, da sua mãe, da sua avó. Depois ele vai constituir uma casa. E o último vai ser dentro de um caixão. Para depois chegar na espiritualidade, eu acredito, morar no céu. Você pode não acreditar, mas é o que eu acredito. Tem que ter argumentos, né? O primeiro argumento do pessoal é de que o Estado não pode obrigar a mulher a manter a gestação de seu filho se assim ela não quiser. Obrigar a mulher a manter a gestação do seu filho seria um atentado contra a sua dignidade. Então esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é que nos casos em que a mãe não possui condições financeiras de criar essa criança, de sustentar essa criança, ela poderia ter o direito de matar essa criança. E matar a custo do Estado, matar pelo SUS. Então esse é o segundo argumento do pessoal. Se a mãe não tem dinheiro para sustentar a criança, ela deveria poder matar essa criança no SUS com o meu dinheiro, o seu dinheiro que você paga impostos. Esse é o segundo argumento do pessoal.
E o terceiro argumento, ainda mais absurdo, é que a criança no ventre não é uma pessoa. A criança no ventre é uma criatura humana intraútero. É esse termo que o pessoal utiliza na sua ação. Ou seja, o bebê no ventre não é um ser humano. Ele é uma criatura humana intraútero, professor Vambert. E como ele é uma criatura humana e não é um ser humano, ele tem menos direitos do que a mulher. Este é o argumento do pessoal. Tal situação torna o nascituro uma espécie de propriedade da mãe, uma coisa da mãe. Interessante notar que neste último argumento falta o requisito básico das demandas do pessoal, que é a igualdade. Cadê a igualdade aqui? Dizem que o feto é uma coisa que está no ventre. E por ser uma coisa, ela possui sim alguns direitos. Ela possui. Mas menos, doutora Maria da Glória, menos do que os direitos da mulher. Isso me faz lembrar a pior violência que o ser humano já sofreu na história da humanidade. Sabe qual é, Antônio? A escravidão. Isso faz me lembrar a escravidão, porque lá na escravidão, o escravo, ele tinha uma gradação de direitos, conforme a idade. E o escravo era uma res do seu senhor. Propriedade. Era uma res, era uma propriedade do seu senhor. E ele, como propriedade, o seu senhor podia matá-lo se quisesse. É o que parece que estamos diante agora. Então a pergunta que fica é: podemos realmente considerar a criança no ventre uma coisa? Não, não podemos considerar uma coisa. O nascituro é um ser humano desde a sua concepção. E ele está na primeira fase de desenvolvimento da sua vida, assim como o ancião está na sua última fase. Quando a vida começa? Quando nós podemos chamar uma criança no ventre, professor Vambert, de pessoa humana? No momento que os gametas masculinos se fundem com os gametas femininos. Ali nós temos o ser humano. Ali nós temos alguém distinto com DNA único, que se desenvolverá no útero da mãe, continuando se desenvolvendo após o nascimento, até o momento de sua morte. O nascituro, ele não é uma pessoa em potencial. Ele não é uma pessoa em potencial. O nascituro é potencialmente uma criança. Assim como uma criança é potencialmente um adolescente. Assim como um adolescente é potencialmente um adulto. E assim como um adulto é potencialmente um idoso. Ou seja, a criança no ventre é uma pessoa humana. E quem sabe até para voltar à sua criminalização. O caso que inaugurou o aborto nos Estados Unidos, Roe versus Wade, em 1973, não sei se vocês sabem, mas a Roe morreu ano passado, se tornou uma das maiores ativistas pró-vida, porque ela se arrependeu. Agora, quem pratica o aborto pode se arrepender, mas aquela vida que morreu não tem como voltar. Senhor e senhora, podem falar seus nomes e depois explicar sobre a síndrome de Edwards? Eu sou o Rafael, tenho 35 anos. Eu sou Marina, tenho 25. É a nossa primeira gestação. E a gente descobriu a síndrome de Edwards com 16 semanas. Ela é uma trissomia do cromossomo 18. Ela atinge 1 a cada 8 mil bebês nascidos no Brasil. E ela é considerada pela ciência, pela medicina, uma síndrome incompatível com a vida, né? Onde 90% das gestações não chegam até o fim. E dos bebês nascidos, enfim, né, desses outros 10%, outros 95% não sobrevivem ao primeiro mês de vida. E então a nossa luta, né, é por essa questão da incompatibilidade da vida dessas crianças. Pode explicar a sua situação atual, gestante? Atualmente, a gente está com 29 semanas de gestação, é um menino.
a gente já conseguiu detectar, né, várias características da síndrome nele, né, cardiopatias e outros problemas. E a gestação em si, ela é uma gestação normal, né, eu não tenho nenhum tipo de cuidado de risco comigo, especial, nada disso, é uma gestação super normal, a gente segue normalmente. Só que o acompanhamento médico, ele é feito mais seguido, né, as ecografias são mais frequentes, o acompanhamento médico, a gente passa por vários especialistas para justamente tentar dar uma qualidade de vida melhor para ele depois que ele nascer. Qual é o nome desse menino? Guilherme. É o Guilherme. Muito obrigado. Gostaria de explicar quais são os métodos que os médicos estão recomendando agora? Desde o começo da gestação, quando a gente acabou descobrindo a síndrome, nos foi indicado a interrupção da gestação. Vários médicos nos indicaram a interrupção justamente por ser uma trissomia incompatível com a vida. Só que a gente conhece diversas crianças no Brasil que estão vivendo com suas famílias, crianças de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos. Então a gente sabe que existe vida, que não é o método correto, não é a forma correta, simplesmente fazer a interrupção da gestação. Então a gente está lutando justamente por isso, para as famílias chegar na associação, nessa Associação Síndrome do Amor, que é lá de São Paulo, para ter um apoio psicológico, um apoio de famílias como nós, né? A gente está conversando com outras famílias, está convivendo com outras famílias, com outras gestações, vendo as crianças, então a gente sabe que a interrupção não é o caminho. Muito obrigado. Tu quer deixar um recado especial para outras famílias na mesma situação? Eu acho que procurar se informar bastante sobre a síndrome, né? A Associação Síndrome do Amor, ela tem muitas informações, já está há 10 anos já tratando sobre outras trissomias e principalmente a síndrome de Edwards. Eles fazem um trabalho muito importante, né, de apoio a famílias, né, pais, mães e bebês também, tanto na questão psicológica quanto em relação a médicos e indicações, enfim, é bem importante, né, essa ajuda. E eu acho que o principal mesmo é o amor. Hoje a gente está aqui com família, amigos, e a gente está recebendo, e ele, o Guilherme, está dando muito amor, está passando muito amor para todo mundo. Eu acho que o recado é esse, é o amor que a gente está passando. Muito obrigado. Ela é tida como a síndrome do amor, né? Justamente por isso, né? Que na Inglaterra, inclusive, são as maiores vítimas de aborto, as crianças com Down, que ainda há um preconceito com essas crianças, não só com Down, mas com todas as suas deficiências, e isso é um absurdo. Nós temos que criar leis, nós temos que criar políticas de governo para proteger as crianças que depois se tornam adultos com necessidades especiais. É para isso, você não pode discriminar nem gerar nenhum preconceito, ainda mais nesse movimento pró-vida, com as pessoas com deficiência, com as pessoas que necessitam do nosso apoio. As APAES do Estado do Rio Grande do Sul existem para isso e precisam que todos, sem exceção, lutem pela vida das crianças. Meninas, boa tarde. Eu gostaria de perguntar sobre o que é e como é que vocês caracterizam a doença de osteogênese imperfeita. Podem falar à vontade. A osteogênese imperfeita
é uma doença congênita, tá? Ela é rara e afeta entre 1 para 20 mil nascimentos. 20 mil nascimentos, então ela é rara, tá? E a principal característica dela é a fragilidade óssea, tá? A baixa estatura, os ossos vão encurvando, né, à medida que vão tendo as fraturas. E a doença também ela é dividida em níveis, né? Tem desde o mais leve ao mais grave, que tem um tipo 2, o feto acaba não sobrevivendo. E é isso, a OI ela é uma doença, a gente costuma dizer que ela não é silenciosa, né? Porque ela é dolorosa, porque o que acontece é que os ossos sofrem fraturas, então é algo que a gente convive assim no dia a dia, que é bem complicado para o dia a dia da criança. Muito obrigado, meninas. Tenham um ótimo dia para vocês, tá bom? Gostaria de mandar um recado para alguém, explicar onde buscar ajuda. Eu acho que a doutora tem que acho que pode falar sobre a NOI. Tu não quer falar sobre a NOI? Quer falar? Quer falar tu? Sabe mais? Não quer falar nada? Só falar um pouco da doença do nenê, que ele tem 2 anos. Quer falar sobre o DENOI? Pode falar sobre o DENOI, por favor. A gente tem, né, junto como um apoio, assim, uma associação que se chama ANOI, que é a Associação Nacional de Osteogênese Imperfeita. Ela é a nível nacional e ela atende em todo o território nacional, assim, brasileiro. E a gente representa essa associação, né, a nível de divulgar a doença e fortalecer os centros de referência também, né, que cada região tem o seu centro de referência. E assim, sempre que a gente encontra alguém que seja portador da osteogênese imperfeita, a gente procura fazer com que eles procurem esse centro, essa associação, para fortalecer o grupo, né? E para se manter informado, fazer com que o paciente tenha uma maior qualidade de vida, né? Que é o principal, é o que a gente busca, né? Nós não temos os tratamentos, todos os tratamentos que um portador de OI necessitaria, que, né, a fisioterapia, a hidroterapia, né, que é algo que a gente sabe que dá uma qualidade de vida, mas que não é legalmente ofertada pelo SUS. Então, assim, a gente busca isso, né? Com o tempo, essa divulgação, a gente espera que tenha uma maior qualidade de vida para o paciente, certo? Meninas, muito obrigado. Tenha uma ótima tarde para vocês. Vai pensar o quê? Eu posso engravidar, vou ali na esquina, num posto, marco uma consulta e depois eu vou lá e marco meu aborto. Aí sim vai proliferar as doenças oportunistas, todo mundo vai ter todos os tipos de doenças de DST. Então eu gostaria de pegar esse teu gancho, doutor Thiago. Vou falar então agora sobre a primeira infância. A importância da primeira infância no mundo. As pessoas não têm noção o que as nossas crianças podem modificar toda a vivência das nossas famílias e do mundo. Vocês sabiam que uma criança de 0 a 3 anos de idade, o desenvolvimento cerebral dela é 10 vezes mais rápido do que o desenvolvimento do cérebro de uma criança de 10 anos? As nossas crianças, bebezinhas, elas têm uma esponja cerebral. Tudo que os nossos bebês, desde o seu primeiro dia de vida, depois eu vou falar da vida intrauterina também, mas desde o seu primeiro dia de vida, tudo que acontece ao nosso redor, elas estão absorvendo. Estão absorvendo as cores, absorvendo os sons, toda a vivência familiar. O vínculo materno, o vínculo da mãe e do bebê, o amor,
é o que faz a nutrição cerebral desse bebê. Portanto, o que eu estou querendo dizer? Pegando também a sua fala, doutor Tiago. As pessoas acham que a vida intrauterina, o bebê não está absorvendo nada. E está sim. Com 3 semanas de concepção, o bebê já tem o seu tubo neural formado. Já está formulando, então, as células cerebrais do nosso cérebro. Portanto, nós já somos o quê? Um ser. Se eu já estou tendo a formulação do meu cérebro com 3 semanas, com 6 semanas, eu já estou fazendo algumas comunicações. Com 12 semanas, eu ainda não tenho a questão auditiva, mas eu consigo absorver o afeto da minha mãe. E eu, então, como mulher, posso dizer, eu sou dona do meu corpo sim, mas eu não sou dona daquele ser que está ali dentro de mim. E aquele ser que está ali dentro de mim, ele está sentindo sim todas as vivências que eu como mãe estou tendo. Eu estou passando para dentro dele todo o amor, todo o afeto, tudo que a minha família está trazendo. Portanto, a gente tem que ver sim, esse bebê, ele é um ser, e eu tenho sim o dever de defendê-lo. As crianças, voltando. Como eu falei, o nosso cérebro, ele é uma esponja. Como é que eu posso falar para vocês da primeira infância? O bebê, até os 3 anos, então, que é a fase inicial do cérebro, tudo que está acontecendo ao redor, eu estou conseguindo absorver. Se eu estou dando atenção para o meu filho, estou deixando de ficar menos tempo no celular, estou conversando com o meu filho, um olho no olho, eu estou transmitindo afeto, estou transmitindo segurança e estou transmitindo um vínculo para ele. O que eu vou fazer com meu filho? Eu vou com certeza tornar ele um adulto mais saudável, com uma personalidade forte e com segurança no futuro. Uma criança com afeto e com atenção de um familiar, o índice de depressão dele é muito menor. Porque eu estou dando segurança para aquele ser. E isso não ocorre somente até os 3 anos de vida, mas sim até os 6 anos. Porque até os 6 anos é que eu vou estar fazendo aquela formulação da personalidade cerebral. Até os 6 anos, toda a vivência que a gente traz para os nossos filhos é que faz a arquitetura cerebral. E se eu tiver uma boa arquitetura, eu na vida adulta, eu vou ter um físico melhor, eu vou ter uma psique melhor, eu vou ter menos predisposição a ter depressão, a ter até uma vontade de cometer um suicídio, porque eu tive uma boa arquitetura cerebral. E como é que eu vou fazer essa arquitetura? Pelo vínculo do afeto. E é isso que as pessoas têm que entender, que o afeto da mãe, o afeto do pai, o afeto da família é a formação do meu cérebro, é a formação do meu caráter, e é isso que vai fazer com que eu tenha uma vida, sabe, uma vida com segurança. Ninguém vai botar nunca uma arma na mão do meu filho. Por quê? Porque eu, desde o momento em que ele nasceu, eu mostrei para ele quais são os caminhos e eu, com certeza, eu garanti o amor a ele. E eu garantindo o amor a ele, eu faço toda a proteção cerebral. E ninguém vai vir conseguir perfurar isso. E é isso que as pessoas têm que entender.